Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, senhoras telespectadores. Sejam muito bem-vindos ao Pistol United. Seu canal favorito das coisas do mundo da bola. Mesa, mesa quadrada de hoje para falar um pouco do Flamengo. A gente não falou nada do jogo da Copa do Brasil, para falar também do jogo de ontem. Falar um pouquinho do que vai ser o jogo da Libertadores dessa semana. Bom, começando, vamos na ordem. Falando do jogo da Copa do Brasil dessa semana, no Maracanã, vitória de virada do Flamengo em cima do Atlético Paranaense por 2-1. Gols de Pedro e Bruno Henrique. De novo. De novo. Aqui tá, De novo. tá, aqui tá. Tá pedindo passagem já. O cara tá. Retomou O cara a posição. Retomou o já, ele posto tá pedindo que pra ser já titular. era dele. Ele tá jogando muito mais que o Cebolinha, muito mais que qualquer um que jogou por ali. E realmente o Bruno Henrique tem um negócio, cara, que ele entra no time e ele Muda, ocupa aquela zona ali, da parte o corredor esquerdo de ataque do Flamengo de um jeito que nenhum outro jogador sabe fazer. Muda, Tipo, muda. parece que ele completa um espaço no campo que sem ele ninguém sabe completar. Tipo, Sim, o cara muda completamente. muda O time completamente. passa a Até, ter não outra sei se cara. é memória muscular da época do Jesus, não sei se é característica, eu não sei o que é, mas ele entra Acho no que é a time. combinação, né? Que ele já tem essa É, característica, mais daquela. Acho que é mais a memória até nos adversários, às vezes. pode ser. Né, que ele ficou muito tempo lesionado e tudo mais. Depois que o Jesus saiu também, ele ficou indo e vindo de lesão, né? Até ficar Sim, lesionado de vez. sim. Então, e voltou com tudo, né, cara? Aí é uma coisa também que, porra, acho que muda completamente o time. Muda, Muda, muda. você cria, Muda também voltou a porque o ter Bruno uma outra Henrique. tipo de jogada, né? A jogada do E Flamengo, que também era o Bruno Henrique tem uma presença de característica área parecida também. com o Gabigol, que a gente já até comentou aqui, que, cara, o cara, não importa se que é contra time pequeno, contra time grande, o cara joga. Tipo assim, Sim, ele. A gente fala muito aqui, né, da fome do elenco e do elenco chinelinho, não sei o quê. E com o Bruno Henrique não tem essas coisas. Tipo, não importa se ele tá entrando pra jogar 5 minutos, 10 minutos, o jogo inteiro, contra quem seja, ele vai dar vida em campo. E eu acho que isso também puxa o time com ele, né? sim. Tipo. Não, e ele, É, e assim, é todo jogo, porque dificilmente você vê um jogo dele ruim. E, por exemplo, eu tenho até uma opinião aí um pouco polêmica contra os flamenguistas em geral, que para mim o jogo da final lá do Mundial foi um passeio do Liverpool, o Flamengo conseguiu não ser goleado. é, Na minha opinião, o jogo foi isso. E o único jogador que deu algum cansaço ali no Liverpool foi o Bruno Henrique. Eu esqueci o é. nome do zagueiro, do lateral lá do. Se dane, o lateral lá Ah, do Liverpool. Passou por ele. Quando chegava no Bruno Henrique, ele passava igual. O é, único, o único. é. E falando do jogo em si, foi um pouco o que eu esperava. O Atlético Paranaense fechadinho, o Palmeiras, Fechado até demais, não? fechado até Achei demais, fechado até demais. e o Flamengo jogando aquilo que a gente já está se acostumando a ver com o Sampaoli, né? Muita consistência no meio-campo, né? O meio-campo do Flamengo muito sólido, muito bem postado em campo, trocando bola, fazendo triangulação, mas quando chega ali na entrada da área e o outro time tá fechadinho, acaba que falta o recurso Sim. para dar ali o passo final, né? Para o detalhe. E aí o Flamengo acaba fazendo muito cruzamento na área e tal. Então, o jogo contra o Atlético Paranaense foi exatamente isso. Domínio absoluto do Flamengo. O Atlético Paranaense acha o gol num contra-ataque misturado com uma falha do Pulgar, que foi tentar cortar uma bola e cortou mal cortado. Que pra mim foi É, falta, mas segue o eu jogo. não sei, eu acho discutível, eu não sei se Acho achei que foi que falta. braço nas costas é falta. Desloca o cara é É, falta. Porque o cara pode não tem ser. como se defender. Essa é a minha opinião. É, Qualquer lance de. pode ser. Foi de lado, foi de frente, beleza. Mas mesmo apesar do gol do Atlético Paranaense, o Flamengo dominou o jogo inteiro. Mas assim, de novo, daquele jeito do Flamengo que a gente está acostumado a ver. Aquela enceradeira que vai a bola para um lado, vai a Sim. bola para o outro, vai a bola para um lado, vai a bola para o outro. Tenta uma triangulação, tenta um passe em profundidade. Ainda tá faltando aqueles. Por exemplo, em 2019, era muita posse de bola, né? Era muito. Uhum. Como é que fala? Quando é muito intensivo. Muito Sim, intensivo? Muito sim. intensivo. Só que você Incisivo, tinha. talvez. Não, acho que é intensidade mesmo. Uhum. Intensidade. Era um Sim. futebol muito intenso e tinha aquelas jogadas de. Talvez que esteja me fazendo falta no Flamengo, não sei se eles treinam isso, aquele treino de 2 toques na bola. E com Jesus Então, tinha o muito Flamengo, isso, né? muito isso. O que o Flamengo Muito. fazia em E era o que 2019 infiltrava por dentro, o pelo meio. Flamengo tinha Everton Ribeiro e Gabigol pela direita, Arrascaeta e Bruno Henrique pela esquerda, com o apoio dos laterais, né, o Rafinha e o Felipe Luiz, e Sim, as triangulações aconteciam, e quando o Gabigol triangulava uma jogada de profundidade, o Bruno Henrique ia para dentro da área, e quando o Bruno Henrique triangulava uma jogada de velocidade, o Gabigol ia para a área. Né? O Flamengo tinha sim, esse padrão tático, não tinha alguém fixo ali dentro esperando. Tanto o sim. Gabigol quanto o Bruno Henrique se mochiam bastante e completavam os espaços um do outro. E já sabiam também, era muito bem É, treinado ali, né? Eram muito bem dois, e treinado. não era aquele 1-2. Acontece ainda, eu vejo acontecer esses 1-2 rápido no Flamengo, mas é mais aquele lance de ocasião.
Na época é. lá de 2019, você via que não era ocasião, era treinado mesmo. Aquilo ali Era era. treinado, é. Essa é a diferença aí. E... Talvez Mas, poderia vou ir. repetir que nem uma vitrola quebrada, que nem eu falo sempre, o time tá crescendo. O E, time vai cara, querendo ganhar corpo. Como eu falei, o meio-campo do Flamengo já tá muito sólido, de novo. Com muita pegada, muita marcação. e eu gostei do cara novo, hein? Do Estreou Luiz bem. Araújo. Que passe que ele Sim. deu, né? Acho que foi impedido, mas que passe. Não foi que deu passe pro Bruno Henrique? Isso já é no jogo contra o jogo de ontem. Porra. Contra o Palmeiras, a gente já vai falar sobre esse jogo. Mas, cara, só pra fechar a Copa do Brasil, um placar, acho que justo pro que foi o jogo, mas um placar magro, um placar que deixa o jogo aberto, e um placar que me deixa com uma certa preocupação pro jogo de volta. Que a Daqui a gente 2 tinha semanas, falado, né? Que aí, quando a gente tinha falado. no vídeo a gente tinha Porque o falado. Sampaoli não vai 3 a entrar 0. fechadinho. O Sampaoli não vai entrar fechadinho pra se proteger com o regulamento em braço baixo. Ele Sim. vai jogar igual, buscando o jogo, buscando gol, e isso vai de novo abrir espaço para o Atlético Paranaense. Então, assim, Acho que vai valer. Acho que o jogo vai depender muito, muito mais do Atlético Paranaense do que o Flamengo nessa situação. Porque acho que dependendo da paciência ali de como os caras vão entrar muito pilhado ou não, ou pilhado que eu digo pra virar logo o jogo ou não, né? Meio destrambelhado. Porque se entrar assim, aí eu acho que fica até mais fácil pro Flamengo. Fica. Dá mais Obviamente espaço, que né? pela diferença de Mas elenco vai ser jogo duro. pela vitória no primeiro jogo, eu acho que o Flamengo é o favorito, mas vai ser um jogo difícil pra caralho. Vai. E é aquele jogo que não é jogando praga, não, eu sou Flamengo, né? Mas é que, sei lá, eu sempre acho que. Eu sempre sou meio pessimista. Mas pra mim é que, pô, vai dar 10 minutos, vai estar 1x0 Atlético Paranaense. Pode ser. Pode ser. Também. Bom, mas enfim, seguindo adiante, ontem Quando é que é o tivemos. próximo jogo? Daqui a 2 semanas. 2 semanas, tá. Ou seja, essa quarta-feira agora é o jogo da Libertadores, a gente já vai falar sobre isso. Sim. E na outra quarta. Já é direto da Copa do Brasil. Né? Da Libertadores. Agora a gente teve Copa do Brasil, agora tem Libertadores, depois Copa do Brasil, depois tem Libertadores. Tipo, é assim. Tá, beleza. E falando ainda de Flamengo, ontem tivemos na Arena Palmeiras, Palmeiras 1, Flamengo 1. Eu até fiz um short falando do jogo no final do jogo, no intervalo. Um jogo interessante de ver, taticamente falando. Não foi um jogo muito assim, caraca, que jogaço. Mas assim, os times se estudando o jogo inteiro, tentando buscar um espaço, tentando forçar um erro do time adversário. Você vê que era um jogo muito estudado, muito respeito das duas equipes. Normal, pela outra. Pelo menos o vídeo que eu fiz do pré-jogo, como eu falei, pra mim é o melhor clássico aí, é o clássico mais importante da América do Sul. E foi um jogo duro. Foi um jogo duro. O primeiro tempo, os primeiros 20 minutos do primeiro tempo foram de domínio do Palmeiras, 20, 25 minutos foram de domínio do Palmeiras. O Palmeiras criava mais, o Palmeiras chegava com um pouco mais de perigo, mas não conseguiu converter isso em uma chuva de gols. Né? O Palmeiras até faz o gol durante esse tempo, mas o Flamengo não se assusta, isso é bom. O Flamengo continuou com o time organizado, botou a bola no chão. E depois que o Palmeiras faz o gol no primeiro tempo, o Flamengo dá uma nivelada nas ações do jogo, e o primeiro tempo termina bem de igual para igual, assim. E o segundo tempo é todo do Flamengo. Eu não tive a oportunidade de ver o jogo, eu só vi os melhores lances. Mas pelo que eu tava lendo também, a parte da reclamação por parte do Flamengo foi ali o Sampaoli entrou meio que com um time sem criação no meio, né? Porque ele... O Everton Ribeiro entrou durante o jogo, é isso? Exatamente, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta passaram no banco. Tá. Então foi por ele isso. Ele tentou fazer um time... Eu entendi o que ele tentou fazer. Ele tentou colocar em campo um time mais rápido. Um time mais... Sim. Porque como o Palmeiras tem um meio campo e uma defesa muito sólido, ele tentou entrar com um time que tivesse um pouco mais de velocidade para infiltrar pelas pontas. Então ele entrou com o Luiz Araújo pela direita, o Cebolinha pela esquerda, e o Gerson acabou sendo o homem de criação avançado, né? mais avançado do time do Flamengo no primeiro tempo, que é uma posição que ele já jogou com o Sampaoli lá no Olympique. A ideia, eu imagino, era que o Luiz Araújo e o Cebolinha pudessem fechar um pouco o meio campo para dar a opção de passe para o Gerson. Isso não aconteceu. Não sei se é um esquema tático. Né? O cara... Não sei se é um esquema tático que talvez tenha sido pouco treinado, não sei. Mas... Com certeza era, porque o Luiz Araújo já tá nem uma semana no time. Mas eu acho que fica de positivo a estreia do Luiz Araújo. Jogou bem. O Cebolinha não fez um bom jogo. Acho que ele tá sentindo a pressão de ver o Bruno Henrique voltar aí com tudo, porque ele realmente não fez um bom jogo. E, bom, como eu falei, no segundo tempo, o jogo todo do Flamengo. Mas também é um jogo pesado, né? É um jogo pesado, um jogo difícil. É um jogo pesado. Pro segundo tempo, o Flamengo já volta com o Everton Ribeiro, um pouquinho depois entra o Arrascaeta, e aí, amigo, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro, Luiz Araújo, depois entra o Bruno Henrique também. Aí a qualidade técnica do Flamengo começa a aparecer. Flamengo que felizmente está, parece que resolvendo o problema físico do time, então o time não cansa mais no segundo tempo, então consegue manter a intensidade no segundo tempo. Tá na hora, tá na hora. Finalmente.
E é isso. O segundo tempo foi todo o Flamengo martelou e conseguiu chegar no gol de empate. De todo modo, eu acho o empate um resultado justo pro que foi o jogo. Acho que teve um pênalti, na minha opinião, bem pênalti, não marcado pro Flamengo. Numa Inclusive, jogada. eu li antes aqui pra tu que o Marcos Braz vai na CBF. É a mesma merda que eu falo de arbitragem. Só reclama quando é contra. Pois é. Vai mudar Teve um nada. Vai pênalti, mudar nada. teve um pênalti em cima do Everton Ribeiro, que na minha opinião foi pênalti, que o Everton Ribeiro entra numa jogada de ultrapassagem, o Piquerez chega atrasado, com o ombro nas costas do Everton Ribeiro. Você vê o vídeo claramente, o Piquerez faz uma carga para baixo, né, para derrubar o jogador. Para mim foi pênalti. Não acho que foi um pênalti escandaloso, mas foi pênalti. Esperava que o VAR pelo menos parasse o jogo e pedisse a revisão. Não aconteceu. Mas é isso. Igualmente, apesar do pênalti não marcado do Flamengo, acho que o 1-1 acaba sendo um resultado justo, porque foi o jogo. Não é um bom resultado para nenhuma das duas equipes, claramente. Sim. Hoje, se a gente tiver uma vitória. Hoje tem Botafogo e Grêmio. Qualquer resultado fora do empate, né? Ou uma vitória do Tem que Botafogo torcer ou uma para dar um vitória do empate, Grêmio, né? tem Para que ficar torcer na para dar um mesma. empate, porque qualquer vitória agora faz um time desses disparar. Para. O Botafogo ou dispara mais, ou o Grêmio abre uma vantagem para o terceiro lugar, que hoje é o Flamengo. Então, não, hoje, ruim. agora, o Flamengo tá em segundo. Sim, mas. Não sei por quê. Saldo de gol. Saldo de gol. Mas é isso. Então. Mas já tá com uma. Pô, se o Palmeiras. Se o. Meu nome? Se o Botafogo ganha, tá com 33. Vai pra 36, não, porque aqui 36 já abre tem 10 pontos. pontos. Abre 10 pontos, né? Abre 10 pontos. 10 pontos. É e mais. Aí, irmão, já é um abraço. Se não for, esse jogo, se não for para ser empate, o melhor resultado é a vitória do Grêmio. A pior coisa que pode acontecer nesse jogo é a vitória do Botafogo. Pensando em campeonato, mas pensando acho que vai ser difícil, né? O jogo é lá no sul, né? vai ser um jogo difícil. Mas o que o Botafogo tá mostrando aí, né? Que a gente sempre fala que vai ser difícil o Botafogo vai e ganha. Vai e ganha. Pois é, tem que esperar para ver. E saindo do Brasileiro, quarta-feira agora, tem o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, Flamengo e Olímpia lá. E no final, o mestre Sampaoli estava certo em se classificar em segundo, né? Porque que mamata essa coisa do Flamengo aí. Cara, eu não vou chamar de mamata porque é Libertadores contra quem? Contra o Olímpia. Porra. Eu não vou chamar de mamata porque é Libertadores e para mim qualquer jogo de Libertadores é difícil. Dentre as opções ali, né? Mas entre as opções, realmente, eu acho que a gente pegou a opção talvez menos difícil. Eu não vou dizer mais fácil porque não é fácil, mas a gente pegou a infelizmente a opção... não dá pra falar fácil, porque o grupo do Flamengo era um ridículo e o Flamengo conseguiu ficar em segundo. Só para corrigir times que nunca vai passar na Libertadores. E só para corrigir uma coisa, o jogo é no Maracanã, não é lá na Colômbia. Acho que é Paraguai. Olímpia do Paraguai. O jogo no Maracanã, eu esqueci desse detalhe, o Flamengo... Tem isso, o Flamengo, por ter se classificado em segundo, provavelmente vai agora até a final jogar até a final. sempre o jogo... Não, depende, porque tem outros segundos. Então, por exemplo, o Fluminense agora, que passou em primeiro, pega o Argentino Júnior. Se o Argentino Júnior eliminar o Fluminense, são 2 segundos. Aí eu não sei qual é o critério de desempate. Melhor? Não sei qual é o critério de desempate, mas aí seriam 2 segundos nas quartas. Então eu não sei quem decide em casa. Entendeu? Não sei como é que funciona isso. Sei. Mas, realmente, olhando todos os adversários, os dois... Tinham 3 times aí que eram um pouco mais fáceis. O Olímpia, o Argentino Júnior e o Deportivo Pereira. Eram os 2 times mais fáceis, digamos assim. Eu nem sabia que tava na Libertadores. Deportivo quem? Pereira? E o Olímpia não vai ser... Pereira, que merda é essa? Eu acho que não vai ser um jogo fácil. Mas, assim, time que quer ser campeão não escolhe o jogo, né? Então, a grande parada aqui qual é? Tudo leva a crer que se o Flamengo passar, o adversário do Flamengo nas quartas de finais vai ser o Fluminense. E depois, caso o Flamengo passe do Fluminense, o mais provável é que o River, adversário nas semifinais seja o River. Rapaz, não tô achando. Então, é um caminho difícil, bem difícil. Achei. Então, enfim, vamos esperar para ver. Eu acho que no Maracanã o Flamengo ganha. O Flamengo vem numa ascendente, vem começando a ficar bem. E uma curiosidade, hein? Ainda pode dar uma semifinal aí, Flamengo e Atlético Paranaense. Ainda pode dar uma semifinal aí, Atlético Paranaense. Porra! Exatamente. Da Flórida. Pois é. Mas, assim, no Maracanã, o Flamengo tem que ganhar. Não tem... Cara, Flamengo em Libertadores, fora de casa, não importa, é sempre meio merda, né?
Pois é, por isso que eu tô dizendo. Eu acho que o jogo de amanhã, o jogo dessa quarta-feira no Maracanã, ele é importante. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei em relação ao jogo Só do uma Atlético Paranaense. novidade aí, ó. Quarta-feira, no jogo da Libertadores, a gente pode fazer live ou fazer o vídeo, que eu não vou trabalhar quinta-feira. Então, tô Vamos fazer live, liberado então. aí. Podemos fazer Liberado uma para ver o live. jogo da Libertadores. Podemos fazer uma live pós-jogo. Só espero que só É, desse time jogue bem. então, é isso. É, uma outra razão pela qual o São Paulo entrou com um time, entre aspas, alternativo ontem foi justamente também para poupar, porque quarta-feira tem esse jogo de ida contra o E é Olímpia. foda isso, né? Mas fazer o quê? Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, o cara tá certo. Acho que é o único lugar no mundo, sei lá, de campeonato assim, de futebol bom, digamos, de futebol, sei lá, que tem algum reconhecimento no mundo aí, que acho que as Copas valem mais do que o. Tá, a Libertadores não, porque é Champions, né? Mas seria Champions, Eu, mas Copa do Brasil, acho que é a única Copa nacional É que que, vale cara, mais do eu que não sei se o São Paulo ele tá errado, os porque senão caras. pra que o Flamengo tem esse elenco que tem? Não, não tá errado, não. Não tô falando que tá errado. Só falando e não tô falando do Flamengo, é em geral no futebol brasileiro. Ah, sim, Inclusive, é. paga mais. Tu não Ah, imagina, por exemplo, um Manchester qualquer coisa aí da vida, botando um time reserva para jogar na Premier League, em terceiro, segundo colocado na Premier League, para poupar para jogar com, sei lá, qual é o nome da Copa lá da Inglaterra? Copa da Inglaterra? Eu vou botar é, na Espanha aí, Copa do Rei, né? Que é a Copa do Rei, sei lá. Copa do Rei. Tá ligado? Acho que é só do Brasil isso. Não sei. Porque E vale mais, pô. vale Paga mais. mais, pô, o É, campeão tem vaga direta curioso. pra Libertadores, e porque acaba sendo mais fácil. É, curiosidade, né? Acho que é só no Brasil que tem isso. Acaba sendo mais fácil. Você pega e é assim, a Copa do Brasil tem um histórico de times de zebras chegando e Sim. ganhando. Santo André, Nós que Ituano, falamos. não, Ituano não, Paulista, Paulista, Criciúma, Juventude, Criciúma. Juventude, São Caetano. Então tem história de times pequenos que chegam e vão à Libertadores. Sim. E para um time pequeno desses, cara, você Vale muito. ter. Apesar que essa Copa agora, acho que só o América Mineiro, né? Sim, tudo bem, mas Seria assim, o para um pequeno. time pequeno Mas sim. desses, que normalmente joga estadual e Série C só, chegar de repente numa Libertadores, porra, é muito dinheiro para esse clube. Sim. Então, e a Copa do Brasil, por isso que todo mundo fala, a Copa do Brasil acaba sendo o caminho mais curto para chegar até a Libertadores. Então, enfim. Mas eu espero que o Flamengo ganhe bem do Olímpia. Cara, Pelo menos. acho que o negócio do Olímpia aí, a gente vai ficar mais ou menos uma opinião parecida com a do Atlético Paranaense. Exatamente. Tem que fazer, e tem que jogar, tem que fazer um resultado melhor do que 2-1. É, Na Libertadores também não tem esse negócio mais de gol, né? Não, já não tem mais gol fora de casa. Mas, Não, tá. não. Tem pelo menos ganhar de 2-0. Eu acho que 2 gols de Porque, diferença no mínimo para dar uma tranquilizada pro jogo de volta. porque quando o Flamengo pega avião para sair do Brasil para América do Sul, dá Até porque cagadeira. entre o jogo de ida e o jogo de volta, o Flamengo vai jogar 3 partidas. Então, assim, alguém pode se machucar, alguém pode não estar em condição de jogo, enfim, pode acontecer muitas coisas, então tem que garantir o resultado agora, que tá com o time completo, todo mundo podendo jogar, o Gabigol já tá podendo jogar, então provavelmente. Bem. E né, com essa surpresa aí, que para mim, pelo menos, é uma surpresa, Luiz Araújo. O Luiz Araújo já de cara, né? A gente até falava disso, que talvez ele demandasse um tempo aí para, sei lá, né, para se adequar ao futebol brasileiro, tá jogando nos Estados Unidos. Mas chegou. Chegou Né? chegando. Bom, Chegou bom. chegando. O que é muito bom, porque Mais um reforço aí, né? É mais um reforço e é uma opção ali pro lado direito que o Ele Flamengo poderia não tem. fazer um papel semelhante ao do. Como eu falei, eu não conheço ele. Ponto. Hum. Então, ele poderia fazer um papel semelhante ao do Bruno Henrique pelo lado direito, seria isso? Poderia. Tá. Eu acho que essa é a ideia, inclusive. E é interessante porque o atacante que a gente tem no elenco hoje, que joga ali pelo lado direito, é o Gabigol. E são características completamente diferentes. Então, o Gabigol não é tanto de velocidade, o Gabigol é mais um jogador de explosão, drible curto, né, infiltração, é movimenta, tá? Corredor, digamos assim. Exatamente, mas não é o corredor. Então, é interessante que agora tem uma opção pro Gabigol com características diferentes. Sim. Né? Só falta agora aí um pro Arrascaeta. Eu acho que é um pouco o que a diretoria queria com o Marinho, quando contratou o Marinho, mas não deu certo, né? Não, mas acho que acredito que era isso mesmo. Era isso. Provavelmente. E agora, com o Luiz Araújo, se esse primeiro jogo serviu de indicação de alguma coisa, talvez a diretoria tenha finalmente acertado aí. Mas, enfim, é isso, meu povo. A gente vai ficando por aqui, esse Mesa Quadrada, para falar um pouco do Flamengo. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Não deixe de se inscrever no canal. Ajuda nós a espalhar a sementinha. Pistola United rumo aos 200 inscritos. Procura a gente nas redes sociais, @Pistola United. Tamo no Twitter, tamo no Instagram, tamo no TikTok. É só procurar lá, @Pistola United, você vai achar a gente. E no Threads. Essa porra nova aí. Que eu não sei. Não deixe de deixar seu like, ativa o sininho para receber todas as notificações.
Eu sou o Gusmão, ele é o Gabriel, nós somos o Pistola United. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Boa semana, bom futebol pra todo mundo e tchau. Tchau.